Vamos começar o programa então com o que é notícia, porque o ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu declarações feitas pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a regulamentação da comunicação aqui no Brasil. O Partido dos Trabalhadores publicou uma fala do petista em que ele afirma: é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país. O dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas na informação ele não pode ideologizar. A declaração foi feita durante uma viagem que Lula faz pelo Nordeste. Em resposta a essa declaração de Lula, o ministro fez essa postagem que vemos aqui no telão agora, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que retuitou o Partido dos Trabalhadores e disse: o PT tem falado reiteradamente sobre regulação da mídia. E ontem mesmo voltou a repetir: estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo do presidente Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso com letras maiúsculas, escancaradas, aí a opinião do ministro Fábio Faria. Vamos começar então, produção, a conversar com o nosso trio aqui. Coloca a Bruna Torlai aqui na tela para mim, o nosso Consta também já está por aqui. Bruna, hoje eu começo com você. Eu quero saber o seguinte: aqueles que criticam o Bolsonaro, que acham que nós temos um risco aqui no país em relação à nossa democracia, fazem o mesmo com essa fala do Lula? Pois é, ninguém está aí repercutindo nessa fala do Lula. Ninguém está escandalizado com o fato de o Lula falar na cara que ele quer definir como é que a imprensa tem que trabalhar, ou seja, ele quer ditar as regras de como que cada um vai manifestar a sua expressão, de modo que a liberdade fica fora da jogada. Todo momento que você tem algum tipo de regulamentação, você diminui a margem de liberdade. E dependendo do grau de regulamentação, você pode deixar ela mínima. Por exemplo, você pode chegar ao absurdo de ter como simples norma: você pode falar bem do governo, você pode falar bem do governo ou você pode ficar quieto. Então a gente pode chegar a esse ponto, tá? Considerando que o PT tem essa característica de partido que vai devagarinho rumando para um projeto de poder estabelecido, onde ele não quer dividir, ele tem um problema muito sério com a alternância de poder, né? Então é um negócio que deveria escandalizar toda a imprensa, mas não, as pessoas preferem ficar vendo quais foram as palavras que o Bolsonaro usou lá no cercadinho, né? Infelizmente, a gente tem essa história do 2 pesos, 2 medidas, a gente não tem uma avaliação correta. Muito porque também, Paulo, eu andei lendo algumas matérias de 2018 para cá, que falam sobre regulamentação da mídia, muito porque as pessoas evocam, né, alguns jornalistas, de maneira inteligente até, evocam que uma regulamentação seria para evitar a formação de oligopólio e monopólio. Eles evocam como argumento para a necessidade de uma regulamentação da mídia o fato de que poucas famílias dominam todos os meios de imprensa no Brasil. Contudo, não é verdade que a regulamentação necessariamente vai combater oligopólio e monopólio, porque na maior parte das vezes só é possível haver oligopólio e monopólio por causa de regulamentação, né? Quando você quebra regulamentação, quando você deixa a sociedade livre para trabalhar, vence o melhor, e o melhor aí incluído também quem tem mais recursos, quem tem mais tradição. Mas você abre espaço para que novas pessoas surjam, que tenham talento tal, e se associem e criem outras vias, né? Outros grupos aí que podem até não ter a mesma força que os tradicionais, mas aos poucos vão crescendo, aos poucos vão se impondo, se o mercado recebê-los bem, né? Então você deixa para que o mercado decida quem vai sobreviver e quem não vai. A gente está vendo aí, até a Globo está revendo aí muitas das suas atitudes, né? Muitas das suas escolhas, até a Globo está revendo pelas quedas drásticas de audiência. Então a gente vê que mesmo um meio de comunicação tão poderoso como a Globo tem de se curvar aí a necessidade aí de manter audiência. Então o mercado, autorregulando todo tipo de serviço que você presta, ele funciona muito bem. E regulamentação sempre vai servir para auxiliar, né, alguns grupos e, em geral, quando se trata do PT, aqueles que são os amigos dos poderosos,
os amigos do poder. A gente não precisa lembrar aqui que o Lula foi quem elevou aí ao status de nova oligarquia. Ele escolheu, né, os seus poderosos. Ele falou, não, eu vou empoderar você, você e você. Vocês vão ser os amigos do governo. Né? E eu não tenho a menor dúvida que com qualquer proposta de regulamentação da mídia, ele faria a mesmíssima coisa. Ele, ou por meio de um conselho, ou por meio de definir regras aqui e ali, ele acabaria elegendo quem são aqueles que têm o direito de falar e dando os argumentos os mais estapafúrdios possíveis, contudo, com consequências concretas, né, do tipo multa, fechamento, etc., por todos aqueles que ele considerasse, ele ou seu conselho, antidemocráticos. Então, o que vem aí, por aí, se o Lula ganhar a eleição, é para todos aqueles que respeitam a liberdade de expressão ficarem de cabelo em pé. Vou passar a bola para o nosso Serrão, relembrando o passado, né? Porque essa é uma bandeira histórica do PT. Não é de hoje que o PT defende isso, não é novidade. Eu me lembro muito bem, Serrão, na campanha de reeleição da Dilma, quando o partido pressionou a então candidata à presidência da República para colocar isso em voga, para colocar isso em destaque na sua campanha. Como é que você vê esse histórico do PT? Saudações, meus amigos e amados haters. Essa é a proposta autoritária, nazi-comuno-fascista, petralha do Partido dos Trabalhadores. Eles entendem que a comunicação tem que ser centralizada, comandada e controlada pelo poder estatal. Por isso, o ex-presidente Lula, defendeu ontem, no fim de semana, essa regulamentação da mídia. É uma proposta absolutamente retrógrada, indevida, incompatível com a liberdade de expressão. O Estado, o poder estatal, não tem competência, não deve ter a capacidade de dirigir a atividade jornalística, sobretudo, que hoje é livre e hoje ela é exercida até por aqueles que trabalham sem ser jornalistas nos meios de comunicação virtuais. A novidade da internet foi essa. O jornalista especializado acabou, até porque esse jornalista não vem cumprindo, historicamente, o seu papel correto de homem que apura a informação com isenção, com liberdade, com objetividade, e aí deu lugar àqueles que estão fazendo esse papel muito melhor nas mídias alternativas. Os grandes veículos de comunicação se perderam no Brasil. A mídia brasileira precisa se reencontrar. Ela, durante muito tempo, ficou com a boca torta por causa do cachimbo da dependência da verba publicitária estatal. Bolsonaro veio, cortou grande parte dessa verba e aí aqueles veículos acostumados a mamarem na teta estatal tiveram um choque. E agora partem para cima do presidente Bolsonaro e tem o contraponto natural da mídia, que se expressa livremente, a mídia a favor do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Então nós estamos assistindo hoje um embate entre o novo e o velho. Esse velho que o PT defende, ele está acabando. Não há mais espaço para a velharia na comunicação. A comunicação precisa dessa liberdade, desse exercício livre que as redes sociais da internet têm viabilizado. Agora, o movimento é tão sério e tão grave que estamos tendo até espasmos de tentativa de censura nessa própria internet pelas grandes big techs. Mas é um movimento que tende a ser duramente combatido pelos consumidores e por aqueles que praticam a arte jornalística livre nesses meios de comunicação. A briga é dura, mas é uma briga que vai se intensificar e a tendência natural é por uma vitória da liberdade e não da opressão. A liberdade é a tendência natural do ser humano, desde que exercida com liberdade e responsabilidade. E o PT, o Partido dos Trabalhadores, quer seguir a modernidade de países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e agora o Afeganistão, tentando criar mecanismos estatais de controle e censura dessa livre atividade jornalística. Isso não cabe, foi uma tentativa também fracassada a
ideia de se criar o Conselho Nacional de Jornalismo, que seria um instrumento para tutelar quem pode ser ou não jornalista. Essa era a intenção por trás daquilo que parecia uma coisa bacana. Não, vamos regulamentar a profissão. Mentira. Por trás estava o interesse de controle, dizer quem podia ser e quem não podia ser jornalista. Eu digo isso até porque eu comecei aqui na internet como blogueiro muito cedo. Desde o ano 2000 eu já pratico essa brincadeira de blog. E naquele momento os blogueiros eram tratados como subjornalistas. Só que, dei sorte, eu já vinha como jornalista desde 1983. Então o xingamento que era dado aos blogueiros não se aplicava a mim, mas muita gente sofreu esse preconceito. Então é necessária cada vez mais liberdade, é uma luta permanente que a gente tem que ter com responsabilidade. Não gostou do que foi publicado? Recorra ao judiciário, por melhor ou pior que ele seja. Agora, censura prévia, censura econômica, excesso de regulamentação, isso é a vanguarda do atraso. Nós aqui estamos lutando no Brasil exatamente pelo contrário. O Brasil tem que ser desregulamentado. Temos milhões de leis em vigor que permitem ou o rigor seletivo ou o perdão conveniente. E Lula da Silva está soltinho da Silva exatamente por causa do perdão conveniente. Chega disso. Muito bem, Serrão. Produção, coloca o Constantino aqui na tela para mim. Consta, tem uma parte nesse projeto de lei que é o que mais me chama a atenção, que é a criação do Conselho Nacional de Comunicação. Para explicar para todo mundo que nos assiste, na realidade é um conselhão, membros indicados pelo governo do PT, para dizer se a sua ideologia vale ou não. É isso mesmo, Consta? É isso, Paulo. Isso não é novidade, né? Isso não é novidade. Essa turma toda que está passando pano ou se fingindo de morta em relação a essa ameaça que nem velada é escancarada, né, de censura, de controle, o faz porque odeia o presidente Bolsonaro. O tosco que dá resposta atravessada para jornalista. Né? E o governo Bolsonaro não faz nada, não move uma palha para intimidar a imprensa ou para censurá-la, né? Mas no fundo a gente sabe que tem uma turma mesmo com abstinência de verba pública, né? De China Inbox. Então não é novidade, o presidente Lula, ainda com o manto do Lulinha Paz e Amor, feito pelo seu marqueteiro, tentou expulsar um jornalista correspondente do New York Times do Brasil, o Larry Rodgers, só para falar dos seus hábitos etílicos, né? Para português bem claro aqui, porque ele era bebum, né? Gostava de uma cachaça. Depois tentou criar esse CNJ, que era o Conselho Nacional de Jornalismo, e o idealizador por trás disso era o Franklin Martins, que ficava falando de manhã nas rádios importantes do país, na televisão, e era o quê? Um guerrilheiro comunista, mas tinha fala mansa. Estava ainda agora aqui conversando no programa anterior, né, especial de liberdade de expressão, sobre esse assunto. E é muito evidente a ameaça que está em jogo. O PT aprendeu algumas coisas por ter perdido o poder. E uma delas é exatamente isso, controlar mais ainda a mídia, as Forças Armadas e por aí vai. Avançar mais rápido no seu projeto totalitário de transformar o Brasil na Venezuela. Então, se ele voltasse ao poder, seria com um clima de revanchismo, de vingança absoluto. E veja que o Lula é, além de tudo, ingrato, Paulo, porque ele fala da mídia com esse viés ideológico na reportagem e tudo, mas essa mídia, essa velha imprensa, o trata com muita deferência. O chama, em alguns casos, de alguém de centro, alguém moderado, né? Então, veja que ingratidão do Lula. Existe, sim, um viés na nossa mídia, um viés de esquerda, um viés que demoniza qualquer coisa à direita dos tucanos, que, aliás, estão cada vez mais confortáveis no colo do Lula, no colo do PT. Agora já teve encontro entre o Tasso Gereissati, senador, e o próprio Lula. O Fernando Henrique Cardoso, volta e meia, toda semana, ele declara voto no Lula, né? Então, se dependermos dos tucanos, nós vamos virar Venezuela e rápido, porque é isso que o PT quer. Não dá mais para acreditar em Lulinha, Paz e Amor. Quem está fingindo isso, quem está sendo cúmplice dessa novela, tem que saber muito bem o que está fazendo, porque não vai ter como depois alegar ignorância, né? Então, estão participando de um projeto que visa a impedir o trabalho da liberdade de expressão e não só da mídia, nas redes sociais. Por isso a comunicação em vez do jornalismo. Agora a meta é dobrar a meta.
Agora, o alvo são todos, inclusive indivíduos, donas de casa mineiras que têm um vídeo que fala com um certo deboche umas verdades incômodas, e tudo isso em nome dos eufemismos que a esquerda radical adora usar. Democracia, tolerância, diversidade e agora ciência. A ciência deles é interditar as perguntas, a diversidade deles é 50 tons de vermelho, a tolerância deles é perseguir, censurar, calar, intimidar qualquer um de direita, e a democracia deles é aquela existente em Cuba ou na Venezuela. Estamos de olho para uma tentativa evidente aí de golpe no Brasil e que conta com muitos aliados na própria imprensa e no mecanismo, no sistema. Agora, veja que curioso, né? Jornalistas aplaudindo ou se calando diante de uma ameaça de censura ao jornalismo. Só posso concluir uma coisa para terminar, Paulo. São pessoas com um espírito de gado, sabe? Que preferem a escravidão remunerada à liberdade arriscada. Até porque na liberdade eles não prosperam muito, não. Não tem audiência.